AppCast, o podcast da App Brasil. Oferecimento Fibra Agência. Bem-vindos ao AppCast. Esse é o AppCast, o podcast para quem vive, pensa, transforma o mercado de publicidade, propaganda, marketing no Brasil. Quem está comigo hoje como co-host é Riane Morelli, que é a nossa diretora de SG, tem vasta experiência em tecnologia. Eu sou Lúcia Faria, eu sou também diretora da App Brasil e estou aqui ajudando nesse processo de substituição de nossa amiga Carol Zaine, que pediu um tempinho para dar uma folga. A vida é muito corrida, a gente também não pode se dedicar só a um projeto, a gente é múltipla, somos mulheres, né? Então eu queria falar hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que entende muito de inteligência artificial, sabe que inteligência artificial deixou de ser tendência para virar infraestrutura, e isso está mudando tudo. Né? A forma como as marcas se posicionam, como elas se relacionam com as pessoas, com os dados, com a cultura. Então, no meio de tanta automação, surge a pergunta que é essencial: o marketing está ficando mais eficiente? Ou está menos humano? Como é que estão as pessoas nesse processo? E aí, para discutir esse novo cenário, especialmente dentro das empresas de tecnologia, a gente recebe hoje a Ana Marim, que é CMO da Performa IT, uma empresa que coloca a IA no centro das soluções e as pessoas no centro da transformação. Ana, bem-vinda ao AppCast, um prazer te receber aqui. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sei que você acordou cedo, que você veio do interior, a empresa fica em Campinas, é isso? Isso, a gente tem sede em Campinas e também em Lisboa, em Portugal, mas a gente atende o mundo inteiro. Olha que bacana, vamos falar sobre isso. E obrigada por você ter vindo também me ajudar aqui nesse bate-papo gostoso. Sempre um prazer com mulheres maravilhosas, adoro. Então vamos lá, Ana, na tua visão, qual é a principal ruptura que a IA trouxe para o marketing? Você é CMO, então a gente vai focar muito nesse aspecto. E o que mudou e o que não tem mais volta? Muito bom. Vamos começar já com tudo, né? Acho que a maior ruptura e o que muito tem se falado aí é do processo de automação, né? Então, a gente tem automatizado muitas coisas e muitos ganhos de eficiência. Mas, para mim, acho que o que mais pega é que agora não tem mais escassez de produção. Então, por exemplo, antes você precisava ter um orçamento validado, equipes para fazer campanha, designer, copywriter. E a IA, ela traz uma revolução no jeito que você cria esse tipo de comunicação. Então, para mim, o que não tem mais volta é a escassez de conteúdo, porque hoje a gente não tem mais escassez de conteúdo. Não. Se você parar para pensar, a pesquisa mais recente que foi falada no SXSW fala que 20% de tudo que é produzido hoje na internet já é nativo de IA. Gente, pensa, né? O boom do ChatGPT foi aí em meados de 2023, mais ou menos, que democratizou pra caramba, né? 20% hoje é. Então, você fala de roteirização, de processo criativo, de upload, de validação por IA, de construção de agentes. Então, hoje, produção já não é mais um tema, né? Hoje você consegue produzir muito com equipes bem enxutas. Uhum. E, Ana, se a gente tirar toda essa tecnologia da jogada, quando a gente fala de marketing, a gente fala sobre entender profundamente de pessoas. Uhum. Com a IA, a gente consegue entender essas pessoas profundamente ou a gente só está acelerando? Consegue entender as pessoas profundamente. A inteligência artificial, ela trouxe muita velocidade, né? Então, hoje você consegue fazer cruzamento de dados, consolidar análises, fazer análise de tendências. Só que a IA por si só, ela não resolve. Eu gosto de falar assim, que é como se você estivesse num carro de Fórmula 1. Todo mundo aqui sabe dirigir, né? A maioria da população sabe. Beleza, você entrou num carro de Fórmula 1, seu cockpit ali tem um tantão de botões para você apertar para você chegar muito mais rápido do ponto A para o ponto B. A questão é, você sabe utilizar o seu cockpit? Porque você já imaginou, você está usando a sua Ferrari para chegar mais rápido do ponto A para o ponto B, ou seu carro de Fórmula 1, ou você está dando uma voltinha no quarteirão com ele?
Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas e das empresas, elas não estão fazendo o melhor uso da IA ainda. Ainda tá dando a voltinha no quarteirão. Tá dando a voltinha no quarteirão com a sua Ferrari, né? Com a sua Fórmula 1. Tem um dado do MIT que viralizou não faz muito tempo, falando que 95% das empresas, elas falham em seus projetos de inteligência artificial por conta de pessoas. Então, e é bem o que a Lúcia comentou no começo, né? A inteligência artificial, ela é uma estrutura, ela é uma infraestrutura. Só que, o que vem antes disso? As pessoas. Então, se você não capacitar e treinar as pessoas, você pode ter um montão de dados ali disponível para você fazer hiperpersonalização, para você trabalhar tendências, para estudar comportamento do consumidor. Mas, se você não tem a pessoa que faz o julgamento, que tem o critério, que tem o repertório, sinto muito. Não vai avançar, vai continuar dando voltinha no quarteirão. E as empresas estão investindo, você acha, nesse treinamento? Ou ainda estão lentas o processo? Porque o investimento é alto também, né? Para você treinar seu time, porque são vários departamentos ali. Como é que você faz essa infraestrutura, né? Lúcia, excelente pergunta, viu? O que a gente vem observando dos nossos clientes dentro da Performa IT e dentro do que o mercado tem se movimentado, né? Apesar de parecer complexo, as iniciativas não estão saindo da área de TI por si só, mas sim da combinação do RH com TI e muitas vezes do marketing também com vendas para buscar essa capacitação. Então, minha dica é, você precisa primeiro ter um nivelamento da sua equipe. Então, garantir que todo mundo entende, porque inteligência artificial não é algo novo, tá? Acho que a primeira menção que tem, se eu não me engano, de estudos, é de 1948. Só que o que aconteceu? Ela popularizou agora por conta da democratização, que foi o boom do ChatGPT. Então, você precisa treinar a sua equipe para eles saberem quais são os tipos de IA que existem, como que elas podem resolver problemas, e a partir daí, começar a automatizar os seus processos do dia a dia e criar uma mudança de mentalidade mesmo. Que, por exemplo, eu tenho um processo operacional e repetitivo. O que as pessoas estão fazendo? Vou pregar a IA para automatizar esse processo. Só que, na verdade, você tem que desenhar o processo e arquitetar um novo jeito. Porque senão você só vai estar automatizando o jeito velho de você fazer as coisas. E você tem que olhar para o novo. O que a IA permite fazer diferente, mais rápido, melhor, com mais eficácia, com mais velocidade e com menor custo. Olá, RH, sua Muito. importância no processo hoje, né? De contratação de pessoas. E se a gente falar do papel do CMO hoje, você acha que mudou e vai mudar isso no futuro mais ainda? Mudou muito e eu acho que vai mudar cada vez mais, né? Antes, assim, de uma maneira muito simplista, né? O CMO, ele olhava, né? Para branding, para receita, para alavanca de aquisição, para criar máquina de vendas, para campanhas. Hoje ele tem um papel muito de arquiteto da solução. Então, como eu faço evoluções a partir do que a inteligência artificial me permite, né? De trazer redução de custo, de trazer melhores testes, de trazer análises mais precisas e mais rápidas, e como isso eu torno uma alavanca para o meu negócio crescer. Então, imagina assim, já é uma realidade a gente falar de times híbridos. O que é times híbridos? São humanos junto com agentes de IA. O papel do CMO vai ser gerenciar esses humanos junto com seus agentes de IA. Então, toda tarefa que é operacional e repetitiva, um agente de IA pode fazer. E aqui é legal explicar para o pessoal que está ouvindo a diferença de assistente de IA e agente. Por exemplo, ChatGPT, Gemini, Perplexity, você consegue criar os seus assistentes. Dá um exemplo de conteúdo. Eu consigo explicar para ele quem é a Ana, qual é a carreira da Ana, qual é o tom de voz dela, o que ela fala, como ela se posiciona. E o mesmo funciona para marcas. Isso é um assistente. Então, eu entro lá, me ajude a criar um post no LinkedIn para falar dos insights do SXSW. E o meu assistente traz esse conteúdo,
que eu recomendo? Human in the loop, né? Não façam Ctrl+C, Ctrl+V, façam um refinamento, isso é muito importante. O que o agente faz? O agente, ele faz algo por você. Então, imagina assim, um agente pode analisar palavras-chave no Google Trends, no SEMrush, olhar para o que os meus concorrentes estão falando, validar isso com o meu conteúdo, identificar gaps, né, e oportunidades de conteúdo para que o meu conteúdo retorne não só em SEO, mas em GEO, que é o Generative Engineer Optimization, que é eu aparecer nos sistemas de buscas da inteligência artificial. Então, olha para onde o CMO precisa mirar, né? Hoje, as pessoas, elas usam o Google ainda, tá, gente? O Google não morreu e não vai morrer. Essa é a minha visão. Mas elas começam a pesquisar coisas dentro das inteligências artificiais generativas. Inclusive, acho que tem um case muito legal para a gente comentar, da Localiza. Hoje você consegue alugar um veículo via chat GPT pela Localiza. Então, você consegue fazer compras de produtos via a inteligência artificial generativa. Então, eu quero comprar uma geladeira. Qual a melhor marca que você vai me indicar? O que a IA faz, né? Ela vai pesquisar o que tem ali e vai retornar para você. E a gente, enquanto marca, o que eu posso fazer para que a IA me recomende bem? Porque a gente pode fazer um teste. Joga lá o que estão falando do Appcast, o podcast da App Brasil. E aí? Né? Como que eu tenho controle sobre isso? E é uma coisa que começou essa conversa, mas eu acho que ainda está um pouquinho tímida aqui no Brasil. Lá fora eles já estão olhando isso com mais intencionalidade. Mas é um montão de coisa para ser feito. Esse do teu caso da Localiza, eu tenho um exemplo curioso. Que um amigo alugou um carro há pouco tempo, tudo pelo digital, sem um ser humano. Chegou na hora para pegar o carro, queriam dar um upgrade para ele e um carro automático. E ele não sabe dirigir carro automático. Ele falou, não quero carro automático, eu quero aquele que eu peguei. Manual. E aí caiu um ser humano. Aí o ser humano não sabia lidar com a situação, entendeu? Então eu acho que tem um momento ainda que a gente está nesse meio do caminho. Que a gente tá num pé lá e um pé aqui, que a tua equipe não tá treinada para resolver um problema ali no real time. E olha como a gente volta o tempo todo no treinamento, né? Isso. Na importância do RH, na importância do departamento de treinamento, como todos os departamentos têm que estar integrados hoje para as coisas acontecerem. E eu brinco que eu falo que em terra de IA, quem tem repertório é rei, né? Muito bom. Como a gente vai precisar cada vez mais ter repertório para poder analisar o que a máquina está nos entregando, né? Exatamente. E a questão dos dados, né? A gente tem hoje tudo, dados e pessoas. Como é que a gente trabalha esses dados? Dados são números. Como é que você transforma o número numa informação relevante para a tua atuação, né? Como é que faz isso? Como que a IA ajuda nesse processo, né? A análise de IA, ela amplifica essa minha análise pro lado bom e pro lado ruim, tá? Então, assim, ela também tem muitos vieses. Então, você precisa do humano com o senso crítico, com o julgamento, com o repertório para validar e falar, isso tá fazendo sentido, isso não tá... qual caminho vale a pena seguir? Eu falo que a IA, ela precisa ser muito o seu copiloto. Ou aquela sua amiga de escola, muito inteligente, que você sempre consultava e tirava dúvidas. Então, é alguém para você construir junto e não depender 100%. Porque a IA não tem, e não vejo ela tendo num futuro próximo, o que nós humanos temos, que é de empatia. Então, como que eu olho para esse dado e vejo, putz, realmente faz sentido eu ir por esse caminho? Vou dar um exemplo. Campanhas, né? A IA pode sugerir, por exemplo, você fazer disparos, seja por e-mail, por SMS, campanha do Dia dos Pais, por exemplo. E aí você, é uma boa ideia, campanha do Dia dos Pais, vamos disparar. Qual que é o pulo do gato aí, o senso? Eu vou trazer um caso muito legal das Azul Linhas Aéreas que eles fizeram. Um pouco antes da semana do Dia dos Pais, eles mandaram uma mensagem para todos os usuários falando assim, o Dia dos Pais está chegando,
A gente sabe que essa é uma data sensível e a gente queria saber de você, Ana, se você quer receber a comunicação do Dia dos Pais. E eu coloquei que eu não queria receber, porque o meu pai faleceu em 2018. Eu falei, não quero. E eu não recebi. Em contrapartida, eu recebi um push de um aplicativo que você pode pedir delivery de comida, falando, Ana, é Dia dos Pais, peça uma comida pra curtir com o seu velhinho, sabe? E eu falei assim, caraca, olha a falta de empatia de você automatizar algo sem colocar o humano pra refletir. Gente, uma coisa tão simples. Né? Tão simples você perguntar para o seu público, para sua audiência, você quer receber esse tipo de comunicação? Isso vale para tudo, né? Para Dia das Mães, Dia das Crianças, imagina, um tema super sensível aí para quem é mãe e já perdeu algum filho. Ai, que bárbaro isso. Como é que você fez essa migração? Você trabalhava em grandes multinacionais, na área de liderança, aí você vai trabalhar em IA. Como é que é essa migração que você fez de carreira? E o que que essa área de liderança lá atrás te ajuda hoje? É engraçado, Luz, porque para quem eu conto a história, fala assim que eu sou uma maluca, né? Eu fiz carreira em multinacionais, então eu passei por Caterpillar, Bosch, 3M, e na 3M eu fiz essa transição de carreira para a área de tecnologia, e quando eu fiz isso, falaram assim, imagina, você vai sair da 3M, uma das empresas que mais inova, que tem mais número de patentes consolidadas no mundo. Na época eu tinha 30 anos de idade, aí eu falei assim, bom, se não for agora, vai ser quando, né? É o meu momento ali de arriscar, e eu mergulhei e arrisquei. E o corporativo foi muito bom, porque eu vivo hoje, né, em um ambiente ambíguo, que tem muita disrupção. A IA vem para disruptar muitas coisas. E o que me ensinou é que no final, e no começo e no meio, sempre vai ser sobre pessoas. Então, eu falo que a sua qualidade de liderar, ela está diretamente ligada com a sua qualidade de ouvir. Então, qual é a periodicidade que você senta com seus colaboradores, que você ouve? O que você está fazendo para liderar, por exemplo? Né? Porque eu falo, o exemplo arrasta. Então, você está falando, use IA, mas você está usando IA no seu dia a dia? Você está mostrando para eles como fazer? Porque a cadeia, né? Quando ela tá alta, no nosso caso, que nós estamos em cargos de diretoria, a gente precisa ser exemplo. Então, eles precisam saber que nós estamos usando e ver valor nisso, né? E uma coisa que eu amo no corporativo, e eu falo que eu sou bem Caxias nisso, eu amo processos. Eu acho que processos é a alavanca para você escalar e colocar a ordem. E do outro lado, esse mundo da tecnologia, ele me ensinou muito sobre flexibilidade. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, sempre colocando as pessoas no centro, tem dado certo. Por exemplo, eu tenho one-on-ones com o meu time, nós somos um time mega enxuto, então isso me permite fazer o one-on-one quinzenal, leva em torno de 40, 45 minutos, mais ou menos, e é para além de atividade de trabalho. Então, ai, que bacana! Trabalho muito com eles, autoconhecimento, trabalhar plano de carreira, o que eles precisam se capacitar. Tem um caso legal para a gente dividir aqui. Não sei se vocês já conhecem o livro que chama Conheça Seus Pontos Fortes 2.0, da Gallup. Não. Muito bacana esse conteúdo. Ele tem mais de 30 anos, se eu não me engano, no mercado. Ele é bem sólido. E ele mostra quais são os talentos do seu time. Você faz um teste individual, então eu comprei para todo mundo esse livro, eles fizeram, porque o livro ele traz uma proposta assim, você desenvolve os talentos do seu time, porque isso vai ser exponencial. Diferente do que a gente aprende do nosso sistema de educação, né? Que a gente tem que... É reforço do quê? É reforço no que você vai bem, do que você não vai bem. Então, se você explora uma coisa que você não vai bem, você pode ser sempre mediano naquilo. Dificilmente você vai ficar aquele pontinho fora da curva. Mas, se você explora o seu talento, o que acontece? Você ganha um poder exponencial. Então, o que eu fiz com o time? Todo mundo fez o teste. Eu criei um assistente de talentos. Coloquei todos os resultados lá, e aí o prompt precisa ser muito bom e muito refinado nisso, né? Dei todo um contexto, qual era o papel desse assistente,
E hoje eu uso muito no meu dia a dia para trabalhar, por exemplo, projetos. Eu tenho um projeto assim, eu preciso saber quais são as duplas ou trios do meu time que tem as melhores forças, os melhores talentos para resolver esse determinado problema. Ou então, eu tô com uma vaga aberta no time. Quais são os talentos que eu preciso integrar no meu time Para complementar. para suprir o que não tem? Uhum. Então, eu peguei um conhecimento humano, coloquei dentro da IA e tô usando ela como um copiloto de liderança para mim. E Muito tudo legal. começou por um livro em papel. Em papel. Gosto disso. Olha a cadeia. Eu que sou fã de livro, eu gosto de sentir até cheiro de livro, gente. Eu amo. Eu sou dessas também, tá? Já tentei ir pro Kindle, não me adaptei. Eu gosto do papelzinho ali, de você fazer De marcar, dobra no livro, de escrever, marcar. é. Ai, é tão gostoso, né? Bom, né? E conta um pouco da Performa pra gente, como que você chegou na Performa, e como que essa ferramenta pode ajudar os profissionais de marketing. Vamos lá. A Performa IT, ela é uma empresa que está há mais de 16 anos no mercado. Ela começou lá em 2009 e eu estou com eles há um pouco mais de 2 anos. Então, eles me prospectaram. É engraçado porque o Samir, um dos sócios, ele me conheceu em um evento. E eu estava trabalhando para outra empresa de tecnologia. E aí ele comentou com o outro sócio fundador dele, que é o Léo, falou assim, olha, na época eu era head de marketing, ele falou assim, ela vai vir trabalhar pra gente um dia, cara, ela é muito boa. Falei, então vamos. E eles me convidaram para assumir como diretora de vendas na época. Fui contratada, gestante de 4 meses. Eu gosto muito de contar isso, porque isso diz muito da cultura da empresa, né? Ainda mais para nós mulheres. Samir, eu já gostei de você. E da empresa, E da dos empresa. sócios. Você vê, a gente fala tanto de empatia, Pois é. isso é empatia, né? Uhum. Eu tô vendo só o potencial da pessoa, né? Sim, E exatamente mais isso. ainda, por Aham. estar gestante, a gente fica melhor ainda, né? Você ficou surpresa de te aceitarem grávida? Eu fiquei muito, porque há um mês antes do processo seletivo com eles, eu estava num processo seletivo, fui para a final, e quando eu dei o aceite na carta, eu contei, eu liguei na época para a CEO da empresa e falei, olha, tô gestante, mas isso não muda nada, eu vou me comprometer muito. E aí ela retirou a carta proposta. Então eu tava assim, triste e abalada por ter perdido a oportunidade. E na época que o Léo foi fazer a entrevista comigo e eu passei, na entrevista ele falou, Ana, a gente quer você como diretora de vendas. Eu falei, Léo, eu aceito, mas eu quero compartilhar com você uma informação importante. Eu tô gestante de 4 meses, e fiquei em silêncio. Aí ele ficou olhando assim pra mim com uma cara meio de ué e falou assim, tá bom, mas o que isso tem a ver? Ai, que delícia ouvir um negócio Aí desse. deu tela azul, Lúcia. Eu falei assim, Ah. como assim? Ele falou assim, Ana, eu tô te contratando pela sua competência. Falou assim, a maternidade vai te tornar uma profissional ainda melhor e isso não muda nada. E eu falei, caramba, existem empresas assim, então? É. E existem. E é assim que a gente trabalha na Performa, né? A gente coloca as pessoas no centro da transformação. Então, é uma das melhores empresas que eu já trabalhei em questão de cultura, de eu, enquanto líder e mulher, me sentir me sentir ouvida, vista, É. respeitada. Respeitada acima de tudo. Gente, é incrível. É. E a Performa é uma empresa de soluções. Você pode me perguntar que tipo de soluções? Qualquer tipo de soluções. Então, a gente ajuda desde a parte estratégica para entender quais são os projetos que fazem sentido, quais são os projetos que realmente mexem na alavanca do ponteiro do negócio, criar ou criar junto, fazer acompanhamento, fazer processo de discovery, de design para descobrir qual é a dor e então gerar ou não um produto digital, porque às vezes a dor não é um produto digital no final das contas. Uhum. Às vezes é uma mudança no processo, é um trabalho de cultura. A gente tem feito muitos trabalhos de cultura, ainda mais pensando na adoção e implementação de inteligência artificial, que começa com a cultura da empresa. Vamos arrumar primeiro a casa, depois a gente vai chegar nesse outro ponto. Isso né? mesmo. Uhum.
Olha, eu tenho uma dúvida. Vocês estão em Lisboa também, né? Uhum. Como é que é Europa e Brasil nesse contexto? É bem diferente. É bem diferente, mercados são diferentes, apesar das dores serem similares. Mas aí é legal fazer um puxadinho no marketing, né? Você conhecer a sua audiência. Então, entender o que que é valor para eles, o que que faz sentido. O que faz sentido para o público europeu é diferente do público brasileiro. Então, como que eu trabalho essas duas mensagens, no nosso caso, ao mesmo tempo, porque a gente trabalha expansão tanto no Brasil quanto na Europa, e como que eu chego para conversar com eles, né? Qual é o meu processo de construção de jornada com o meu perfil ideal de cliente, que é o ICP, e é muito gostoso. Porque você aprende tanto sobre outras culturas, sobre outras alavancas, sobre outros mercados. A Europa, ela tem uma característica que ela é muito, como eu posso explicar? É como se ela fosse bairrista. Ela valoriza muito isso lá. Então, assim, diferente do brasileiro que gosta de consumir coisas de fora, a Europa ela gosta de consumir ali dentro, dentro dos próprios negócios. Por isso que, por uma estratégia, a gente criou uma filial lá também para beber dessa fonte e viver dessa fonte que é o mercado europeu e conseguir se comunicar com eles do jeito que eles entendem. Mas tecnologicamente a gente está avançado, está atrasado? Como é que... É cultural ou é tecnológico? Olha, eu acho que hoje ele deixa de ser tecnológico, porque existe a tecnologia aí, ela está disponível. É claro que existem algumas diferenças de estrutura mesmo, né? Por exemplo, quando você pensa na tecnologia para o agro, ainda no Brasil, a gente precisa dar alguns passos para avançar, apesar de já ter melhorado muito. Mas cultural pega nos dois. E eu acho que em qualquer lugar do mundo, tá? Porque no final a gente tá falando de pessoas também. Uhum. Então, mostrar valor, entender como que eu começo um projeto já com os meus KRs, né? Com meus resultados chaves mapeados, quais serão os meus indicadores, como que eu retorno o meu investimento em cima disso, que é o ROI, porque o business case ele vai depender disso, né? Você mostrar qual é o ganho, qual é o investimento que você tá a fim de fazer e quanto que aquilo pode retornar para você. Uhum. E vocês atendem pequenas, médias e grandes empresas ou as pequenas não? Como é que você seleciona aqui esse público de vocês? Ó, hoje o nosso perfil de cliente, né? Ele é enterprise, vendas B2B, então empresas que vendem para empresas e que faturam acima de 1 bi. Ah, eu não vou ser sua cliente. Não, Desculpa. mas a gente conversa. Mas o que que a gente faz? A gente olha muito para o potencial do negócio. Então, às vezes, chega um cliente que não está dentro do nosso modelo do ICP, que é o perfil ideal de cliente, mas que tem um potencial de crescimento para a gente ajudar, que a gente entra. E outros projetos que a gente acredita que faz sentido com o nosso valor. A gente tem um valor muito forte que é desenvolver pessoas para construir o futuro. Então, há um tempo atrás, chegou uma mãe, bateu lá na nossa porta, falando: eu quero criar um aplicativo para ajudar crianças e jovens com neurodivergência. Como é que funciona? O professor coloca os dados da atividade que ele vai dar naquele aplicativo, coloca quais são as neurodivergências da criança e o aplicativo ele customiza exatamente a mesma atividade para a criança neurodivergente. Não era o nosso ICP, não tinha faturamento de um 1 bi, mas a gente pegou esse projeto e a gente abraçou, que é da Dani Arouca, e a gente criou em conjunto a EduFlex, que é um aplicativo onde escolas e professores eles podem usar para adaptar, para trabalhar a inclusão, porque no final a gente está falando do quê? Lindo. Desenvolver pessoas para construir o futuro. Claro. Ai, que lindo. Parabéns. Obrigada. Maravilhoso, Casey.
E Ana, me conta uma coisa, nunca foi tão fácil gerar conteúdo, nunca foi tão fácil gerar imagem. Existe um risco de comoditização, cadê o blá, blá, trava-língua criativa nesse processo? Fica tudo igual, fica vazio. Sim. Hoje eu tenho, em rede social, eu sou muito impactada por post que não me representa, Uhum, né? Às vezes você lê o conteúdo, você fala, conteúdo vazio, né? uhum. Sim, existe, e nós já estamos vivendo essa era, né? A era do, não sei nem se eu posso chamar assim, mas do excesso da criatividade. A democratização que a inteligência artificial trouxe é que qualquer pessoa consegue entrar lá e criar um conteúdo, criar uma imagem, uma arte, um infográfico, o que seja. O que está faltando aí? É o human in the loop, né? É o humano com repertório e julgamento de entender esse conteúdo faz sentido para minha audiência? O que eu posso fazer melhor dele? Quais são as alavancas que eu posso usar? Então, a gente está numa curva de aprendizagem, né? Onde muitas pessoas estão, como você bem colocou aí, criando muitos conteúdos com IA, mas sem refinar. Então, isso mexe com a autoridade, isso mexe com o posicionamento, isso mexe com a gente, que talvez seja ICP dessa empresa que está postando esse conteúdo sem refinamento. A gente bate o olho e fala, nossa, que chato, não tem nada a ver. E passa, né? Então, a gente precisa aproveitar o melhor disso, mas precisa ter esse nosso jeito humano, né, do discernimento, do repertório, da empatia, de entender o contexto e de construir isso junto para trazer eficiência, hipercriatividade, hiperprodutividade, mas sem deixar genérico, que é o que tem acontecido, né? Pasteurizado, né? Porque Uhum. quando você está lendo os textos, estão todos iguais. Tá Aham. todo mundo Adorei o falando. pasteurizado. É exatamente isso. Você traduziu da melhor maneira possível. A gente está caminhando para o final. Eu queria olhar para o futuro, né? O que a gente pode esperar para esse marketing daqui a 3, 4, 5 anos? Não dá para pensar mais que isso, não. Vamos até os 5 anos. Uhum. Não dá mesmo, viu, Lúcia? Não dá, não. Inclusive, a Amy Webb, que é uma grande futurista, ela começou a palestra dela lá no SXSW, fazendo um velório para o relatório de tendências que ela trazia, porque ela falou assim, gente, não dá mais. Não dá mais para a gente prever, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Uhum. O que eu vejo hoje é cada vez mais times híbridos serão realidades, que foi o que a gente comentou lá no começo, né? Uhum. Então, você olhar para essa era agêntica com muita intenção. Então, se você ainda não começou ou você ainda não faz gestão de times híbridos, olhe para isso. Porque com certeza você tem espaço no seu processo para que um agente faça, e aí você libera o humano para o que ele realmente é proposto a fazer, que é a estratégia, que é a empatia, que é aquele relacionamento olho no olho. Então, a IA hoje, ela é tão grande quanto, se não maior, que a internet foi para os negócios. Uhum. Eu acredito que no futuro, e eu falo num futuro breve, tá? A pergunta não vai ser mais, você está usando IA? É como você está usando IA. Porque hoje, quando você vai conversar com alguém ou fazer uma entrevista, você não pergunta, você está usando a internet? Não. Você tem site? Você já usou o Google? Você já pesquisou no Google? Não, vai ser a mesma coisa para IA, gente. Assim, o que você está fazendo? Quantos agentes você tem? O que os seus agentes fazem por você? Quanto de ROI você já traz? Então, o futuro são de times híbridos e a gente precisa olhar para isso com intenção, porque nós, enquanto líderes, nós vamos fazer gestão de agentes de IA e de humanos e da relação que se conecta entre eles. Uhum. Perfeito. E dica para quem está entrando agora no mercado? A gente tem uma audiência grande de estudantes, principalmente de publicidade. Que dica você daria para essas pessoas? Primeiro se formem na faculdade. A IA não substitui esse conhecimento que você tem dentro da sala de aula, com os professores e com a troca dos alunos. Eu sou uma grande defensora da educação nesse aspecto, como ponte para você alcançar o que você quiser. Seja curioso. Então,
navegue, mergulhe, realmente se interesse pela ferramenta e não se apaixone pela solução, mas pelo problema. Então, antes de perguntar assim, eu estou em amor com o ChatGPT, ele resolve tudo para mim. Não existe IA bala de prata. Você precisa usar várias IAs e cada IA tem um propósito que ela vai ser melhor naquilo. Então, só de você ser curioso e mergulhar e navegar nessas ferramentas, com certeza você vai conseguir extrair o melhor delas. Continue lendo livros físicos, isso é muito importante para você criar repertório. Vá ao cinema, vá ao teatro, converse com pessoas. Acho que o mais importante, não assuma que o que a IA está te falando é 100% real, porque a IA, ela tem viés, ela foi feita para concordar com você. Então, se você não tiver o repertório para questioná-la, você vai criar o quê? Campanhas, processos e criativos genéricos. Eu acho que esse seu conselho foi bom para quem está começando, foi bom para quem está no meio e foi bom para quem está no final. Quem é 50 a mais, cabe o mesmo exercício aí. Pesquise, estude, vá a fundo. Não acredite, né? Questione. Interaja, né? Pra gente interagir. É um relacionamento, né? Muito. Como qualquer outro relacionamento. Lamento informar as minhas amigas que triste. estamos Passou acabando. rápido, né, gente? Que gostoso. Foi bem boa a conversa e muita inspiração, muitos aprendizados. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio da PPcast hoje. Nós estamos falando sobre IA, falamos sobre tecnologia. Eu tenho uma propaganda para fazer, que é a PP Brasil. Nós temos uma loja oficial agora, onde a gente vende um monte de itens, como esta. Olha Copinhos, temos caneta, temos caderninho. E esses itens exclusivos foram personalizados em parceria com a Zaluna, referência em brindes criativos e com muita qualidade. Dá uma olhadinha lá no Zaluna. Eu falei no começo o nome da empresa e eu falei Performa IT. E vocês repararam que ela depois fala Reforma IT. Então, é só IT para você saber onde procurar nas redes, tá bom? Você pode falar IT, mas procura IT nas redes para você achar. Vai achar a Ana Gabriela, que você vai aprender muito com ela. Você escreve muito no LinkedIn? Você abastece bastante? Muito obrigada, viu, Lúcia? Eu gosto, sim, de compartilhar conhecimento. Uma frase que eu falo bastante, que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, com certeza, eu vou compartilhar cortes desse podcast, eu vou fazer um artigo com insights. Eu falo muito sobre inteligência artificial, sobre marca como um todo e marketing e liderança. Então, podem me procurar no LinkedIn, é Ana Gabriela Marim. A dica que eu dou é adicione sempre com uma mensagem personalizada, que isso aumenta a taxa de aceite. Então, por exemplo, você vai me adicionar lá, você vai escrever no convite: oi, Ana, ouvi seu podcast, te achei muito legal, vamos conectar aqui pra gente aprender mais? Aí eu vou lá e aceito. Eu fiz isso ontem com você, no LinkedIn, te chamei, falei, vou conversar com você amanhã no AppCast, e é isso, funciona Fez super. certinho, então, Fiz Lúcia. certinho. Que legal a dica. E é isso, gente. Também segue a app Brasil, olha, eu tô rouca.org.br, clica na lojinha, compre nossos produtos e eu quero agradecer também a nossa casa, a Fibra AG. Muito obrigada por estar com a gente nessa jornada. Obrigada a você, obrigada, Henri. Henriane está aqui me ajudando. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal.